Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre da Karine Albuquerque. A Karine ela é natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ela tem 25 anos e é estudante de medicina em Portugal, aqui na Universidade do Porto. E ela tem um sonho incrível que é se tornar uma grande profissional, uma grande cirurgiã e viajar pelo mundo. Karine, eu quero conhecer muito a tua história, porque com certeza muitas pessoas aqui da nossa audiência querem viver esse sonho que você já está vivendo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, por poder vir aqui compartilhar um pouco mais da minha história, poder ajudar outras pessoas, inspirar dentro do possível, para que as pessoas também possam seguir esse sonho no futuro. Muito bom, muito bom. E eu vou compartilhar aqui com o pessoal. Karine chegou direto do hospital e está aqui para fazer o podcast. Então, estava trabalhando, estava lá no hospital fazendo, né? Não sei se já está trabalhando em si ou se é uma questão ainda de residência. Você vai contar aí para a gente. Sim, na verdade, agora eu estou estagiando, né? Eu Legal. ainda estou na faculdade de medicina, eu estou no 5º ano da faculdade de medicina. Aqui em Portugal também são 6 anos, como no Brasil. Então, eu estou numa parte de estágios, que eu vou para o hospital acompanhar o médico, colher a história clínica dos doentes, conversar com os doentes, né? Tentar entender um pouco mais sobre os casos clínicos. Então, era o que eu estava fazendo agora. Eu estava no hospital da CUF, aqui no Porto. Ele é um pouco distante da minha casa, então eu acabei pegando um pouquinho de trânsito, mas faz parte também da vida de estudante, né? E pronto, depois vim direto para casa, diretamente para o podcast. Legal, legal. Muito bom, muito bom. E a gente está gravando aqui numa sexta-feira à noite, então quero ser rápido, direto aqui para te dar esse descanso aí, mas muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, que vai ser muito legal contar a tua história aqui para a nossa audiência. Eu que Show. agradeço pelo convite. Muito bom. Karine, eu vou dar um passo atrás para a gente chegar no hoje e depois a gente falar um pouquinho de futuro também. Você falou que é natural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e você, com 21 anos, já veio para Portugal. Atualmente você tem 25, com 21 você já veio para Portugal. Desde pequena você já tinha essa ideia de primeiro ser médica, e estudar fora, ou isso foi surgindo aí depois de um tempo? Como é que foi conta essa infância aqui, essa adolescência e essa cabeça para chegar aos 21 anos e já vir para Portugal para estudar? Eu acho que os dois sonhos, tanto o sonho da medicina quanto o sonho de estudar fora, foram construídos ao longo do tempo. Eu diria que o sonho de estudar fora até veio antes, porque eu, quando pequena, eu já pesquisava muito sobre estudar fora, ficava pesquisando sobre as faculdades mais prestigiadas do mundo, onde eu poderia estudar para adquirir muito conhecimento. E foi no ensino médio, durante o ensino médio, que veio o sonho da medicina. Eu fiz escola técnica no Rio de Janeiro, eu fiz IFRJ, no centro do Rio de Janeiro. Então, eu morava em Nova Iguaçu, no subúrbio do Rio de Janeiro, e eu passei, fiz a prova, passei para a escola técnica. E na época os meus pais falaram: ai, é muito longe, né? Era no Rio de Janeiro, a 50 quilômetros, 40 quilômetros de onde eu morava. E eu bati o pé e falei: não, eu vou. Eu quero ir, eu acho que vai ser muito bom para mim. E foi naquela época que eu comecei a acordar às 4h30 da manhã para conseguir estar às 7 na escola. Na verdade, eu acordava às 4, saía às 4h30 para estar às 7 na escola. E a minha escola foi muito importante para mim, ela mudou muito a minha personalidade, a minha perspectiva de futuro. Eu tive oportunidades lá incríveis. E o que aconteceu lá, que foi muito importante para o agora e para o meu futuro, foi que eu me envolvi numa iniciação científica. Eu comecei a fazer pesquisa científica na minha própria escola. Então, eu estudava de manhã e à tarde ia para o laboratório. E então eu fiz essa pesquisa científica por 3 anos e meio na minha escola. E essa oportunidade, essa pesquisa me geraram muitas oportunidades. Assim, eu viajei basicamente o Brasil todo apresentando esse projeto. Fui para quase todas as regiões assim do país apresentando esse projeto em feiras científicas, em congressos. Cheguei a ser a única estudante de ensino médio apresentando num congresso, porque todas as pessoas normalmente são da faculdade, né? Estudantes de mestrado, de doutorado. E
esse amor pela pesquisa fez eu pensar que talvez eu gostaria de fazer algo dentro da área da saúde. E aí surgiu a ideia da medicina no ensino médio, pelo amor à biologia, à química e achar que talvez seria uma boa profissão que eu me encontraria. E nessa altura eu decidi que eu queria fazer medicina. E o que fez realmente eu começar a pensar em realmente estudar fora, em estruturar esse plano, também foi nessa época, porque eu terminei a escola em 2018, com 19 anos, que a minha escola durava 4 anos. Uhum. E eu comecei a pensar, comecei a estudar para o Enem, porque eu já tinha decidido que eu queria fazer medicina, e a princípio queria fazer medicina no Brasil. Então eu comecei a estudar para fazer a prova. E enquanto eu ia estudando, o que aconteceu foi que durante o meu ensino médio, que eu fui nessas feiras, nesses congressos, eu fui selecionada para apresentar esse projeto em Londres, numa feira Caramba, que científica. legal. Foi, assim, um dos marcos da minha vida que mudou totalmente o que eu pensava sobre tudo. O nome do fórum que eu fui se chama LISF, é o maior fórum para jovens cientistas do mundo. São 500 jovens cientistas do mundo todo nesse lugar, assim. E aquilo abriu os meus horizontes de uma forma que eu nunca tinha imaginado. Que Eu era interessante. uma menina do subúrbio do Rio de Janeiro, que o mais longe que eu tinha ido era estudar na cidade grande, estudar no Rio de Uhum. Janeiro. E eu convivi com pessoas durante essas 2 semanas em Londres que tinham sonhos assim que eu nunca ousei em sonhar dentro da minha realidade. E aí aquilo mudou muito assim a forma como eu pensava. E eu voltei para o Brasil com a ideia que, nossa, talvez seria interessante realmente ir atrás desse sonho de estudar fora. Eu sempre quis isso, porque eu nunca fui atrás, sempre achava que era muito difícil, muito complicado, eu não sabia o caminho. Então, eu acabava deixando esse plano de lado, mesmo sendo um Sim. sonho. E essa experiência internacional brotou ainda mais esse sonho assim, dentro do meu coração. Mas isso foi no meio do ano e eu continuei estudando para o Enem. Uhum. E aí, no meio do ano, no final do ano, quando eu fiz a prova, eu recebi o resultado. E infelizmente eu não passei por tão pouco. Por Caramba. questão, assim, muito pouca mesmo. E eu pensei assim, nossa, eu estudei tanto esse ano para que isso desse certo e não deu por tão pouco. Será que isso não é um sinal que eu tenho que ir atrás desse sonho que está dentro do meu coração, de estudar fora? Legal. Exato, e foi por causa disso que, tipo, no dia eu recebi o resultado no Enem, no mesmo dia eu comecei a pesquisar como estudar fora. Olha só que coisa interessante. Eu vou te interromper aqui rapidinho, porque aqui você já falou várias coisas. Você, né, nasceu viveu numa região, né, do Rio de Janeiro, uma região, né, que não é próxima às, digamos assim, às principais escolas do estado, né? Você teve que fazer um sacrifício gigantesco, que é uma adolescente acordar 4 da manhã para poder pegar, não sei qual meio que você ia, mas muitas vezes é trem, às vezes é ônibus, às vezes, né? Para poder conseguir chegar, às vezes tem a possibilidade de até ir com uma carona, alguma coisa, mas normalmente a maior parte das pessoas vão através de algum Sim. meio público, vamos dizer, né? Aí você tem esse desafio, passa pelo período de estudos, vai vencendo, né, as etapas. E aqui tem um ponto muito legal, porque existem casos que a pessoa, quando fala o sonho, quero ser médico, tem gente que já mata o sonho na origem. Que ser médico o quê? Né? Quando o entorno, né, muitas vezes, ou os amigos, ou a própria família, às vezes, pai, mãe, né? E já mata o sonho lá na essência. Quando você fala, eu quero. Que nada, vai fazer outra coisa, isso aí é muito difícil, isso aí não dá, e não sei o quê. E você acreditou, né? Bancou ali o teu projeto, o teu sonho, teve, infelizmente, uma negativa, né, inicial, que foi o teu plano A, vamos chamar assim, só que no dia seguinte você já tinha um plano B, então eu vou para fora. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns mesmo por isso. Isso é engraçado, assim, que eu sinto que apesar, enfim, de onde eu vim, eu nunca achei que isso me limitava e sempre tive sonhos muito altos.
sonhos que as pessoas à minha volta talvez poderiam considerar assustadores. Uhum. Né? Mas eu também sou uma pessoa muito privilegiada pelo fato de que, apesar de ter sonhos altos e talvez inimagináveis, eu tenho 2 pais que me apoiam em tudo, assim, e fazem tudo ao alcance deles para que eu Uhum. possa realizar tudo e mais um pouco, assim. Coisas que muitas Muito vezes bom. eles não tiveram oportunidade na época deles, então eles fazem o possível para que eu tenha essas oportunidades. Sim. Muito bom, muito bom. Isso é muito bom. Ainda mais nos tempos de hoje que é tão difícil, né? Você ter esse suporte, esse apoio. Então, ouvir isso é muito bom, né? Porque ter apoio do pai, da mãe, né? Da família em si é muito difícil. Normalmente são os primeiros a te colocarem para baixo. Na maioria dos casos, sim. Ou, porque um exemplo, imagina o que é você tá em Londres com 500 pessoas do mundo inteiro que tem, digamos assim, ponto. A vida é injusta. Eu sempre falo isso. A vida é injusta, ponto. Porque cada um tem um ponto de largada diferente do outro, né? Cada um tem. Agora, vai ter aquele que vai olhar para o ponto de largada e falar, aí, nem vou correr por causa do meu ponto de largada, né? Nem vou começar a corrida. E o outro vai falar, tá, comecei daqui, vou ter que fazer um esforço maior para chegar no mesmo destino, ou num destino próximo, ou Sim. ultrapassar. Porque não são só digamos, aqueles que têm, vivem ou nasceram num país com uma qualidade de vida melhor e tal, que vão alcançar, vão ser cirurgiãos. Não serão todos que serão, né? Então você está escolhendo trilhar um caminho de conquistas em cima de conquistas. E sabe o que é legal? Quero saber se você concorda comigo. Conforme você vai vencendo esses desafios assim, os outros começam a ficar mais fáceis, né? Sim, é verdade, mas eu também acho que a partir do momento que eu venço alguns desafios, eu coloco desafios maiores, Legal. assustadores. Bom, muito bom, muito Então, bom. ficam fáceis, mas também os desafios começam a ficar também maiores, eu sinto. Uhum. Muito bom, muito bom. E aí me diz, você, dia seguinte da prova, começou a olhar para fora. Portugal foi tua primeira opção? Teve um outro país? Como é que foi essa escolha aí? Então, eu sempre soube que podia vir para Portugal com a nota do Enem, algo assim por alto. Então, era algo que eu pensava sobre. E também acabei naquele momento, assim, pensando muito em Estados Unidos também, que é uma coisa que é um país que a gente fala muito no Brasil, né, que tem excelentes faculdades. Então, naquele momento, eram as minhas 2 primeiras opções, até pela questão da língua. Eu falava português, eu tinha um nível bom de inglês, né, que conseguiria me virar bem na faculdade. Então, eu comecei a pensar nesses 2 países, assim, em princípio. O que fez com que eu descartasse os Estados Unidos foi que, talvez, assim, também pela questão de conhecimento, eu imaginava que talvez precisaria de um valor monetário muito alto. A gente ouve falar que as faculdades dos É, Estados Unidos são muito, muito caras. vai, cara. E muitas vezes lá as pessoas, os pais começam a se preparar desde que o filho nasce para ele poder ir para a faculdade. E a minha realidade no Brasil, os meus pais não tinham isso em mente, né? Quando eu nasci. Então, logo depois veio a ideia de se mudar, de procurar sobre Portugal. Eu tenho nacionalidade portuguesa, né, vinda da minha mãe. Legal. Então, o que facilitou também, nós pensamos que talvez facilitaria esse processo. E Sim. aí eu comecei a pesquisar online, cursinhos que eu poderia fazer, para que como eram as provas, como funcionava, porque por ter nacionalidade portuguesa, eu não posso utilizar as minhas notas do Enem para estudar em Portugal. É uma das coisas que esse acordo não permite, né? Esse acordo entre os 2 governos. E, além disso, também com as notas do Enem, esse acordo que existe, você não pode aplicar para medicina. Então, mesmo que eu fosse uma estudante brasileira, só brasileira, eu não poderia usar as minhas notas do Enem para estudar medicina em Portugal. Então, eu tive que vir para Portugal com a minha nacionalidade portuguesa para fazer os exames nacionais aqui. Interessantíssimo, interessantíssimo. É um caminho interessante. Eu já ouvi isso, que quem não é cidadão europeu não consegue fazer medicina em Portugal, não é isso? Isso se mantém até hoje?
Sim, isso se mantém. Para você fazer medicina aqui em Portugal, você tem que fazer os exames nacionais, que é como se fosse o Enem em português. E Uhum. para você ter acesso a essa prova, ou você tem cidadania europeia, não necessariamente portuguesa, europeia, ou você morou aqui em Portugal de forma legal por pelo menos 2 anos. Então, por exemplo, Hum, filhos de imigrantes, né, que viveram aqui por um tempo, poderiam ter acesso a esse ensino superior. A diferença também aqui em Portugal é que o governo português tem um acordo diferente com os países africanos de língua portuguesa. Esses alunos podem fazer medicina em Portugal através de outro acordo. aham. Não tem nada a ver com o acordo do Enem. O acordo do Enem não permite que estudantes brasileiros façam medicina aqui. Entendi, entendi. Perfeito. Então, um exemplo, uma pergunta que não sei se você vai saber responder, mas vamos lá. Digamos que uma pessoa possa, um brasileiro, por exemplo, possa fazer um outro curso, começar um outro curso e depois mudar? É possível ou não, não é um caminho esse? Imagina, eu conheço pessoas que fizeram algo parecido, mas tiraram nacionalidade nesse período. Hum, Então, que entendi. vieram para cá para fazer outro curso com a nota do Enem e acabaram vendo que aquilo não era o ideal, ficaram aqui por um certo período e tiraram a nacionalidade. E aí Aham. depois aplicaram para medicina. Mas imagina, não coloquei minha mão no fogo porque eu não tenho certeza, mas eu Sim. imagino que poderia ser um processo sim. De repente é um caminho, né? Mas essa Sim, questão é interessante, da pessoa estar regular por 2 anos e depois poder aplicar, né? sim, E essa é uma questão que muda muito, né? De tempo em tempo tem um novo acordo e isso pode ser facilitado, né? sim. Ou até se tornar mais restrito também, às vezes acontece, né? Dependendo do caso. Aconteceu isso recentemente com a Ordem dos Advogados, né? Eles tinham um acordo entre a Ordem dos Advogados de Portugal e a do Brasil. Da noite para o dia, a Ordem dos Advogados de Portugal cancelou o acordo. Foi um susto, foi uma loucura. O Sabia. pessoal, do nada, sem avisar, sem nada, cancelou o acordo e não tem mais esse tipo de parceria, porque havia um caminho mais facilitado para que o advogado brasileiro pudesse se tornar digamos, elegível, né? Para se tornar um advogado, para poder advogar em Portugal e vice-versa, e isso foi Uhum. rompido de forma unilateral. Então é uma questão que é importante. Eu costumo dizer para as pessoas, sabe o que, Karine? Se existe a oportunidade, agarra logo, começa logo, porque dependendo do que for, você está sujeito às vezes a uma questão política, está sujeito a uma questão de meio que de protecionismo de uma classe, né, de trabalho, né, de uma classe profissional, e se você deixar e ficar na mão disso, complica, né? Com certeza as coisas mudam assim de uma hora para outra, infelizmente, assim, acordos que existem há muitos anos, de alguma forma o país vê aquilo, que aquele acordo não é mais benéfico e Uhum. acredita que é melhor mudar, mas sim, isso muda muito, de acordo com os governos, de acordo com tudo. Sim, sim. E você comentou que você está no quinto ano. Aqui não fala período, né? Como no Brasil, né? Aqui até tem período, né? Eu tenho, Aham. mas normal, eu poderia falar que eu estou, por exemplo, no 10º período, né? Sim. Que eu estou no segundo semestre do 5º ano. Mas Uhum. aqui, normalmente, como as pessoas só entram uma única vez por ano, Sim. medicina, normalmente no Brasil, tem a primeira pessoa, as primeiras pessoas que entram no primeiro semestre e as pessoas que entram no segundo semestre. Aqui em Portugal, não. As inscrições só abrem uma vez por ano. Então, e o que acontece é que as pessoas que às vezes que entram junto, elas são divididas em dois grupos, como se fosse. Uhum. Então, eu falo que eu tô no 5º ano, mas é como se eu estivesse no 10º período, né? Eu tô no Essa final do período. 5º ano. Sim. Mas sim. Perfeito. E aí você disse que são 6 anos de curso, só que você, no 10º, já está podendo fazer estágio. Ou é a partir de qual que você já consegue fazer estágio, por exemplo? Então, aqui são 6 anos, né? E Uhum. normalmente os 3 primeiros anos são considerados anos básicos. Então, a gente tem mais aulas teóricas, algumas teórico-práticas com alguma discussão de caso clínico, mas não chega a ir muito para o hospital. No 3º ano, nós começamos a ir para o hospital, mas em grupos maiores, uma vez por semana só. Então, começa a ter aquele contato clínico com o doente, mas não é tão frequente.
Mas nesses 3 anos a gente trabalha muito habilidade de comunicação, né, com atores, coisas assim. Chegamos aí no centro de saúde, conversar com o doente, colher uma história clínica completa, mas é muito mais avaliação de como a gente consegue se expressar e ser entendido pela outra pessoa do que uma avaliação clínica de qual Sim. doença a pessoa tem, né? E nós começamos no 4º ano a fazer estágios no hospital. Então, aqui é bem parecido com o Brasil, nós temos mais ou menos 6, 7 matérias, e você vai rodando nas diferentes especialidades a partir do 4º ano. E aí você começa a ter aulas teóricas, teórico-práticas, e as aulas práticas, que você às vezes tem por um médico, 2 alunos, ou um aluno por médico, então dá para aprender muito, tirar muita dúvida, é muito bom, assim, tem muitas aulas práticas aqui. E aí, no 6º ano, são apenas estágios. Você quase não tem mais aulas teóricas, é só você indo para o hospital, trabalhando ainda como estudante, claro, mas é só estágio mesmo. Legal, já pega uma questão mais prática mesmo, dia a dia. E deixa eu tirar uma dúvida com você, aqui ignorância é minha mesmo. Quando uma pessoa termina a faculdade, né, o período, ela sai como clínico geral. Isso é assim no Brasil. Em Portugal também é assim? Sim, também é assim. A Certo. diferença é que no Brasil você consegue trabalhar de outras formas como clínico geral. Então, tem muita gente que dá plantão, tem muita gente que começa a trabalhar no postinho, por exemplo. Aqui em Uhum. Portugal não existe muito isso. Se você não tem uma especialidade médica, você quase não tem trabalho. Caramba, Então, está, tipo, pré-determinado que todo mundo vai fazer uma especialidade médica, né? O que entendi. seria o médico generalista no Brasil, aqui Aham. é ou um médico de medicina interna, que vai trabalhar no hospital, ou um médico de família. Sim, Não existe nenhum médico, assim, que não fez nenhuma especialidade. Aqui não tem emprego para isso, basicamente. Então, o que caramba. acontece é, nós fazemos os 6 anos de faculdade, nós fazemos a prova para a especialidade e com base nessa nota, nessa prova, que nós escolhemos a especialidade que nós queremos no futuro. Mas antes de ir para a especialidade, nós somos obrigados a trabalhar 1 ano em um hospital português. Então, nós ficamos ainda, depois do 6º ano de terminar a faculdade, nós ficamos 1 ano trabalhando como médicos generalistas. E só depois desse ano que a gente começa, enfim, a especialidade. Entendi. Entendi. E aí a especialidade, de acordo com o que for, você vai ter mais um período de estudos e naturalmente de questão Isso. prática também, né? Exatamente. A especialidade, ela é exatamente isso. Ela é considerada os dois mundos, né? Você é considerado um trabalhador, você recebe um salário por isso, pelo que você faz, mas você também é considerado um estudante. Você está ali para aprender aquilo, aquela especialidade. E aí elas variam de acordo com o tempo. A menor especialidade aqui em Portugal é medicina geral e familiar, que são 4 anos. As especialidades médicas aqui normalmente são 5 anos. E as especialidades cirúrgicas são 6 anos. Que é o que você deseja. Sim, eu ainda não bati totalmente o martelo, eu ainda tenho esse semestre agora da faculdade que eu ainda estou contactando pela primeira vez com algumas matérias, mas as áreas que eu mais gosto atualmente são cirúrgicas. Caraca. Então, eu espero que no futuro eu me torne uma cirurgiã. Vamos ver. Legal, Ainda legal. E assim, quando se fala de cirurgião, também cirurgião tem vários segmentos, né? Vários tipos de cirurgião, né? sim, sim, tem vários tipos de cirurgião. E dentro também existem muitas especialidades que são médico-cirúrgicas. Então, por exemplo, oftalmologia é uma especialidade que você pode só atender em consultas, como você pode operar também. Existem outras que são mais a parte cirúrgica totalmente, como cirurgia geral. Então, varia também muito, assim, dentro das especialidades, o nível de cirurgia que você tem. Uhum. É. Não, porque, poxa, tem todo tipo, né? Cara, interessantíssimo, interessantíssimo. Então, só para ver se eu entendi, são 6 anos, e aí podem ser mais 6 para a especialidade para se tornar um cirurgião, seria isso? Exato. E ainda tem 1 ano de trabalho aí no meio. Então, são 6 anos Aham. de faculdade, 1 ano de trabalho no hospital, mais 6 anos para virar cirurgião, mais ou menos. Interessantíssimo, interessantíssimo. Fantástico, fantástico. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você
portuguesa, cidadã portuguesa, mas, naturalmente, abriu a boca, brasileiro. Falou, brasileiro. Experiência na faculdade, tudo tranquilo? Chegou já a passar por alguma situação chata? Como é que foi essa experiência nesses anos? Como eu falei aqui, estudantes brasileiros não podem fazer medicina em Portugal, né? Então, os meus Uhum. amigos que são brasileiros que estão na minha faculdade, eles são portugueses. Para minha faculdade, eu sou portuguesa, está escrito Sim, lá nos meus documentos, portuguesa, enfim. No sim, máximo, natural do Brasil, ou seja, portuguesa sim. que nasceu no Brasil. E é claro que nos documentos é uma coisa, na prática é outra. Eu Sim. ainda, apesar de ter modificado sim o meu sotaque ao longo do tempo e as palavras que eu uso também não são iguais à Karine de 5 anos atrás que chegou aqui, eu ainda falo como brasileira. Eu gosto do meu sotaque, gosto do jeito que eu falo. Por enquanto, não tenho a pretensão de tentar adquirir o sotaque português no dia a dia, mas é claro que isso influencia, né? Porque a partir do momento que eu abro a boca e falo, as pessoas têm uma percepção sobre mim, Uhum. né? Que vem de pré-julgamentos, bons e Sim, sim. ruins, né? De experiências que as pessoas passaram na vida. Eu nunca tive, assim, nada muito específico na faculdade, mas também é importante falar que, por exemplo, o curso de medicina, por não aceitar brasileiros, é um curso que tem pouquíssimos brasileiros. Sim. Então, no meu ano, que tem 200 e poucos estudantes, nós somos 7. Uhum. Diferente, às vezes, de um curso de engenharia, que vem estudantes do Brasil que vieram com a nota do Enem, então acaba que tem uma quantidade muito maior de brasileiros. Sim. Então, isso acaba também afetando a sua percepção da faculdade e Uhum. também a percepção dos professores. Eu sou uma pessoa que, apesar do meu sotaque, eu sempre faço perguntas, me coloco, não tenho problema. Às vezes ouço uma coisa ou outra de uma pessoa, mas também, às vezes, a pessoa também só quer conversar comigo, puxar papo. Por mais que às vezes, né, seja uma frase equivocada, mas Uhum. às vezes a pessoa só quer conversar, né? Jogar Sim. papo fora, quer saber de onde eu sou. Uma coisa um pouco chata que às vezes aconteceu é que eu estudei 5 anos da faculdade de medicina aqui. Toda a medicina que eu sei, eu aprendi em solo português. Sim. Eu nunca tive contato com a medicina do Brasil, né? Sim. Então, assim, os meus termos médicos são portugueses. O jeito como eu me refiro às doenças é português. Por exemplo, eu falo Sim. muito o doente, né? No Brasil, a gente não fala o doente, a gente fala o paciente. E aqui Aham. eles falam o doente. Então, Aham. o meu jeito de medicina é português, mas o meu jeito é brasileiro. E eu acho que Sim. isso pode um pouco confundir, assim. Mas o que acontece muitas vezes os meus professores acharem que eu sou uma intercambista, né? Que Hum. eu não estudei, que eu não estudo aqui. Sim. Então, já aconteceu uma situação que foi um pouco chata, que foi nós fomos colher uma história clínica de um doente, conversar com ele, e o meu professor preferiu que algum dos meus colegas fosse na minha frente, porque ele achou que eu fosse uma intercambista e que eu talvez não soubesse ali colher a história clínica ou não entendesse o que o doente falasse, na hora que ele falasse Uhum. por falar português de Portugal. E é claro que quando eu me mudei para cá, eu senti sim muita dificuldade com o português de Portugal. No Brasil, a gente tem pouquíssimo contato com o sotaque Sim. português. E foi difícil para mim, mas hoje eu diria assim que eu entendo 98%. Difícil. Nem eles entendem às vezes também, então tá bom. Exatamente. Não, isso é engraçado, acontece muitas vezes. Às vezes pega um professor que fala um pouco mais baixo, né? Ou tem um sotaque mais Uhum. forte, e eu viro para um amigo meu e falo: Nossa, eu não tô entendendo nada. Aí meu amigo vira e fala: Mas eu também não, ufa. É, Se ele tá entendendo, exatamente. tá tranquilo. Exatamente. Eu ia te perguntar também, lógico, você está começando a questão do estágio, né? Já tá tendo o ambiente, já está tendo contato com o paciente. Essa é uma dúvida que eu tinha também. Como que o paciente reage, né? Se está vindo ali um médico brasileiro cuidar dele, né? Ou se ele, não, tudo bem, não tem problema. Porque é um choque cultural para eles também. Porque como a universidade ela é, vamos dizer assim, mais restritiva, então não tem muitos. Eu me lembro que, assim, eu tive um caso na minha família, né? Minha esposa, em 2022, passou por uma necessidade cirúrgica urgente, né? Com risco de morte, inclusive, assim, foi terrível, assim, assustador. E
E assim, fiquei meio que traumatizado com aquilo. Eu não ligava tanto para a questão médica, aquela coisa toda. A partir daquele momento, eu comecei a criar um hábito maior de fazer o chamado check-up, né? Aquela coisa de fazer mais exames, aquela coisa. E quando eu vim para Portugal, eu mantive essa cultura de fazer os exames ali preventivos, de coração, de não sei o quê. E eu chegava lá diante dos médicos portugueses e falava, não, quero fazer. Mas está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada, não. Mas eu quero fazer. Ué, mas para quê? E aí eu explicava, não, que a gente tem esse hábito no Brasil e tal. A gente no Brasil, né, tem uma cultura, acho que preventiva, muito maior do que em Portugal. Pelo menos é a sensação que eu percebi com os médicos que eu passei. Então, tipo, vou no endocrinologista, vou no cardiologista, aí, né, dentista, até dentista, né? Não tem muito hábito, né? O português, talvez, de ir ao dentista, não sei. Mas eu achei muito curioso isso, porque é como se eu tivesse errado. Sim. Engraçado, né? É engraçado, assim, óbvio que os hábitos médicos, eles refletem um pouco os hábitos populacionais, né, Muito. culturais. Então, aqui em Portugal tem muita cultura que às vezes procura. Na verdade, isso é estudado cientificamente, né? Muitas vezes a gente. E é isso que eles utilizam dentro da medicina. Muitas vezes a gente faz um exame que às vezes tem alguma alteração, mas é uma alteração que não vai provocar dano na gente. Só vem ali que alguma coisa está alterada. E às vezes é verificado que essa alteração, que talvez não afetaria em nada a vida da pessoa a longo prazo, pode gerar muita ansiedade e fazer ela se sentir mal. Então, aqui tem, óbvio que tem certos check-ups que são importantes, certos cânceres são verificados de ano em ano, outros tipos de doença. Se você tem alguma doença sistêmica, uma doença autoimune, que seja de forma mais grave, você tem que sim ser seguido. E isso, assim, eu posso falar que eu vejo no dia a dia como uma pessoa que às vezes tem uma alteração, como eles seguem muito corretamente e como essa pessoa tem acesso a diferentes especialidades médicas dentro do próprio hospital público. Mas também tem a ideia de, se não for essas coisas mais graves, é melhor não procurar para não achar. E aquilo não Sim. vai alterar muito, diferente se você tem algum sintoma, alguma queixa, mas sim. E também, óbvio, que também reflete, infelizmente, os gastos públicos. Sim. Tudo reflete, óbvio que os hospitais públicos aqui são muito bons e são para o bem da população, mas qualquer exame, qualquer consulta, a gente não tem noção disso, mas envolve muito dinheiro. É. Cada mini coisa que você faz envolve dinheiro. Então, óbvio que qualquer hospital público, seja aqui ou seja no Brasil, a gente tem que saber gerir esses gastos para conseguir realmente tratar quem precisa muito, e quem precisa médio e quem precisa pouco, nessa proporção. Sim. Sim. Com certeza. Até o próprio, digamos assim, uso do sistema de saúde, né? Português, ele é diferente, né? Sim, Tem muita coisa aqui que é coparticipado, né? Então você paga, ainda que pague um pouquinho, você paga ali, né? O exame ou uma consulta. E no caso ele chama que seguro-saúde, né? Dos planos de saúde, como a gente chama no Brasil, também. Tudo tem uma coparticipação, tem um custo ali adicional que é pago ali no ato, né? Então é uma forma diferente de conduzir, vamos dizer assim, a questão médica, né? Talvez eu diria, talvez mais sustentável, não sei, porque você paga ali o que você consumiu, talvez, né? E não fica uma coisa muito, é imposto, e não é tão claro, né? Tão factível ali o que de fato, não sei. Mas eu percebo isso, eu percebo boas estruturas, né? Lógico, sempre vai ter quem reclame, naturalmente, isso é claro, né? Qualquer coisa, mas boas estruturas e também muitas opções, né? Você tem muitas instalações médicas. No Brasil, por exemplo, eu sou natural do Rio de Janeiro também, você tinha, às vezes, um hospital de referência, que às vezes não atendia só aquele bairro, aquela região, às vezes até outras cidades, que sim. as pessoas tinham que se deslocar para lá para poder, porque na cidade da pessoa não tinha um hospital ali de referência ou com capacidade
de absorver aquela demanda local, e aí, naturalmente, sempre superlotados, né? Porque cidades mais populosas e o deslocamento de uma cidade para outra para precisar daquele outro hospital, aí é caos, né? Sim, com certeza. Isso é uma coisa que também se reflete aqui em menor escala, porque nós somos uma cidade menor, um país menor do que o Brasil, por exemplo. Mas óbvio que o sistema de saúde também tem os seus problemas. Eu faço faculdade de medicina na Universidade do Porto, então o meu hospital, escola, é o Hospital São João, que é um dos maiores hospitais aqui do Porto. E, por exemplo, ele também tem muitas especialidades médicas que só tem lá. Não tem em outros lugares, porque apesar de a gente ter muitos centros de referência, não são todos os centros de referência que têm todas as especialidades médicas a todo momento. Então, óbvio que grandes hospitais, eles, de certa forma, também vão estar mais lotados, principalmente as urgências, a emergência. Sim. Por isso que é muito importante ter uma gestão de fluxo de pessoas. Então, se você tem algum problema que seja mais leve, que você vá ao seu centro de saúde e não aquele hospital, que você vá a um outro hospital, porque isso acaba diluindo o fluxo de pessoas e faz com que as pessoas não esperem tanto tempo também. Influencia muito. Sim. E a figura do próprio médico de saúde, ele meio que faz uma triagem, né? Aquela pessoa que iria para um hospital já não vai mais porque ela já teve ali o contato com o médico de família, né? Então, meio que já blinda um pouco e já evita uma sobrecarga. É meio que acabou acontecendo um pouquinho no Brasil com as UPAs, né? A UPA era uma unidade destacada, no Rio de Janeiro principalmente, né? A unidade destacada, mais próxima ali para atender o bairro, para evitar um excesso de pessoas todas indo para o mesmo hospital. E, naturalmente, às vezes ali era uma questão mais simples, era um soro, era uma medicação ali na veia, né? Mas que enchia o outro e piorava o serviço do outro por causa dessa dinâmica, né? Com certeza, é exatamente isso, sim. É uma coisa que funciona muito também no Brasil, mas a questão do Brasil é que muitas vezes uma parte da sociedade acaba optando pelo tratamento privado, que também é muito bom, mas infelizmente às vezes não tem essa ligação. E talvez as pessoas, se você não está dentro do sistema de saúde, talvez você não entenda isso. Porque quando eu vejo ali no meu próprio hospital, no Brasil, eu tinha normalmente atendimento privado, não ia tanto em hospitais públicos, fui algumas vezes, mas normalmente eu utilizava planos de saúde, e aqui eu utilizo o sistema de saúde público em Portugal. Então eu verifico assim como a ligação entre especialidades é totalmente diferente. No Brasil, se eu fosse num endocrinologista e ele falasse: olha, é melhor você verificar a sua dieta com outro médico, talvez eu ficaria ali perdida, mas aonde que eu vou? Eu vou no nutricionista, eu vou no nutrólogo, o que eu faço? E aqui já não. Se você tem alguma queixa, o próprio médico já pensa, ok, você tem que ir para essa especialidade, nesse hospital, nesse lugar, você vai receber a sua consulta em casa. Então, assim, óbvio que a gente muitas vezes critica o sistema público do Brasil, mas ele também faz essa função, né, de ligação entre as especialidades, que é muito importante para a saúde da pessoa. Sem dúvida, concordo totalmente. Bom, já estamos caminhando aqui para a fase final do nosso bate-papo, passou muito rápido, mas eu quero saber como que você tem lidado aí com as suas redes sociais, você tem dado dicas para as pessoas, me conta aqui um pouquinho, né? Conta aqui para a nossa audiência também, como que tem sido isso? Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você contar como é que é. Como é que está sendo esse tempo para você aí também? Eu sempre quis trabalhar com as redes sociais. Há 10 anos atrás eu postava vídeos no YouTube, quando eu tinha 15 anos. E, infelizmente, quando eu fui para minha escola e a carga horária aumentou, acabei tendo que desistir momentaneamente daquela ideia. E ano passado eu voltei a postar nas minhas redes sociais. É óbvio que 10 anos depois as redes sociais são diferentes. Então, eu posto principalmente no meu Instagram e no meu TikTok, pelo user @KarineAlbuquerque, meu nome todo. E eu já estou há 1 ano nessa jornada, eu comecei ano passado, em janeiro. Então eu posto um pouco de tudo. Posto dicas de estudo, posto vlogs da minha vida aqui. Eu recebo muitas mensagens de pessoas querendo estudar aqui em Portugal também. Então eu também
tento responder todo mundo, dando o máximo de dicas possíveis em como eu achei o meu cursinho, como eu estudei, como eu me preparei para as provas, o que eu fiz. Então está sendo uma jornada muito engraçada, assim, muito interessante, porque as pessoas me enviam fotos estudando para os exames Legal. nacionais e me compartilham assim da jornada, as jornadas delas comigo. A ideia de postar nas redes sociais começou ano passado, porque eu fiz um intercâmbio de 5 meses na Alemanha. Eu fui fazer um semestre da faculdade de medicina lá, e eu achei que talvez fosse. Eu sempre ficava esperando um grande motivo para começar. E eu pensei, desse motivo não passa. Eu estou indo morar em um outro lugar, acho que vai ser legal compartilhar minha jornada lá, como está sendo, também estudar medicina em um outro país. A minha faculdade lá na Alemanha foi em alemão, então também foi outro desafio. Também foi interessante de compartilhar, assim. Acabou que também muitas pessoas que queriam também entrar nessa jornada de aprender a língua alemã também começaram a me seguir. Então, tem sido, assim, uma experiência muito boa. Óbvio que, às vezes, você tem a sensação que você está fazendo os vídeos e não sabe se as pessoas realmente estão gostando, mas aí você recebe uma mensagem feliz, falando que gostou de um vídeo, que se inspirou numa coisa, e aquilo faz o seu dia. Sim. Tem sido uma jornada muito, muito, muito interessante. Caramba, e a Alemanha, assim, são referências em cirurgiões, né? Assim, Sim. é referência mundial, né, em questão de cirurgião, até de neuro também, né, muito forte, né? E, pô, fantástico, fantástico, né? Essas coisas são muito legais, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas talvez um dos grandes benefícios de se estar em Portugal, na Europa como um todo, é que essas portas são muito mais facilitadas, né? Porque existe, né, às vezes parcerias ou comunicações entre outras universidades que você pode, poxa, carimbar uma questão dessa num currículo. Meu Deus do céu, né? Eu fiz um período na Alemanha. Caramba, aquela coisa do ponto de partida, né? Por exemplo, né, a gente falou, né? Poxa, você começou num ponto de partida em Nova Iguaçu. Hoje você está com outro ponto de partida, você já está no Porto. Sim, Então, claro. cada vez você está mais próximo, digamos assim, da primeira linha da tua área, né? Eu costumo brincar assim, da Champions League, né? Do grande campeonato da tua área, você está cada vez mais próximo, né? E esse outro pode abrir outros e outros e outros. E é muito legal isso, né? Cada passo é uma conquista mesmo. Por isso que você falou aquela hora lá que seus desafios vão ficando pequenos, aí você vem com o desafio de falar alemão, então realmente os seus desafios são maiores. Pouco isso, assim, quando eu me adapto, isso foi, né, vir para Portugal, como eu falei, foi um desafio imenso, assim, na minha vida. Talvez até maior do que eu pensei que seria, também porque eu vim durante a pandemia, o que foi outro desafio muito grande. E no momento assim que eu me adaptei, já estava super integrada na faculdade, já estava me entendendo bem com o estudo, com as aulas e como organizar tudo, eu decido, ok, está na hora de fazer um intercâmbio. Então, assim, as coisas vão ficando mais fáceis, mas eu também me proponho desafios maiores. Mas eu acho que isso é o bom também da vida, assim. A gente tem que estar sempre se desafiando, tentando alcançar outras coisas em todas as áreas, não precisa ser só na área acadêmica. Acho que a gente tem que estar sempre se desafiando no que a gente gosta de fazer. Com certeza, concordo totalmente, concordo totalmente. Karine, muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar com a gente aqui um pouquinho da tua história. Você está mais do que convidada para um próximo episódio, tá Com bom? certeza, eu topo vir. Sucesso em tudo para você, né, essa jornada. Vai ser muito legal acompanhar a tua história, acompanhar como que é esse outro lado, né? Porque você é uma portuguesa hoje, né? Uma binacional, né? Tem dupla cidadania, mas que agora você é quem atende, né? E não quem é o imigrante, digamos, que vai ser atendido, né? Então, esse olhar por dentro ali, né? Por trás dos bastidores ali dos hospitais, da medicina em si, que é, poxa, fantástico. Comportamentos, maneiras de ver as coisas, né?
olha, parabéns mesmo pela tua história, sucesso demais e vai ser muito, muito legal acompanhar a tua jornada, tá bom? Quero que você deixe aí mais uma vez suas redes sociais para Sim, que o pessoal possa te seguir, acompanhar você e, claro, quiser tirar alguma dúvida contigo, claro, com certeza. fica à vontade. No Instagram eu sou @KarineAlbuquerque, como está escrito aqui o meu nome na telinha. E no TikTok eu sou a Karine Albuquerque, também tudo junto. Lá eu posto quase vídeos diários sobre algum assunto. Eu posto muito sobre a minha rotina aqui, sobre estudar medicina, sobre estudar outras línguas, sobre viajar, que é a coisa que eu mais amo no mundo, é o meu hobby principal, a coisa que eu mais divirto fazendo. Agora também tenho muitos projetos. Agora eu estou num projeto com uma amiga que nós estamos explorando um hobby novo todos os meses, então eu também Que fico legal. postando coisas diferentes lá no Instagram. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre qualquer área, até sobre a minha adaptação aqui, talvez coisas assim mais pessoais, não tem problema. Podem me mandar uma mensagem no Instagram que eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho mais, porque a rotina é puxada, Atendendo. mas em alguns dias úteis, todas as mensagens serão respondidas. Não Legal. precisa se preocupar. Muito bom, muito bom. Maravilha. Karine, mais uma vez, prazer gigantesco te conhecer. E você que assistiu esse episódio até o final, não se esquece, pelo amor de Deus, de seguir a Karine. Também se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, a gente vai ter o maior prazer de te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, Karine. Obrigado. Tchauzinho.